Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podem sentar, queridos. Muito feliz mais uma vez em estarmos aqui, tendo a oportunidade e o privilégio de ministrar a palavra do Senhor Jesus. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Juízes. A gente vai fazer a leitura do capítulo 13, versículo 1 em diante. O livro dos Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 13, versículo 1 em diante. Foi a mensagem que o Senhor colocou ao nosso coração e tem como tema erros encobertos. Creio que o Senhor tem uma mensagem edificante, restauradora. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no meio de nós através da sua palavra. Amém? Todos acharam? Para quem não achou, está aqui no telão. Que diz assim a palavra do Senhor na minha tradução: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado, e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, antes da gente começar, quem aqui na sua juventude, na sua infância, eu acredito que boa parte, né? Gostava de brincar, gostava de sair, e por uma hora ou outra desobedecia a uma ordem do pai ou da mãe, né? E aí, quando a gente desobedecia, o castigo era pesado, né? Ou era uma chinelada, ou era uma cintada grande, no meu caso, né? Meu pai veio aqui hoje, né? Eu trouxe ele só para, né? Então, quando eu era pequeno, né? Gostava de andar de bicicleta, e meu pai dizia: olha, você só pode andar só por aqui, não vá mais para longe não. Se você for, a gente se vê quando você voltar. Ora, para quê? Aí os meus amigos: não, vamos só até ali. Aí quando chegar: não, vamos só até ali. Aí ia. Aí, ora, quando eu voltava, eu não disse a você que você não fosse para longe? Aí a desobediência era o quê? Castigo, peia, né? Da mesma forma, foi assim com o povo de Israel. A história de Israel, do povo de Israel, ela se baseia da mesma forma. Deus dava as ordenanças para o povo, Deus dava as bênçãos para o povo, mas Deus dizia: olha, vocês precisam fazer isso, isso e isso. Dentre o principal era obediência. Deus pedia obediência, né? Só que o povo, muito teimoso, o que é que o povo fazia? Desobedecia. E aí quem sofria? O próprio povo, com os castigos do Senhor, né? A gente vê isso bem retratado no livro de Josué. Josué é encarregado na missão de conduzir os filhos de Israel até a terra prometida, né? Era uma missão encarregada de Moisés, e Moisés, já na sua velhice, havia falecido. Então Deus levanta Josué para dar continuidade à promessa que ele já tinha dado a Moisés. E aí Deus diz: Josué, tudo que eu prometi para o povo, tudo que eu prometi a Moisés, a promessa continua a mesma. Tudo que eu prometi, as terras que vocês vão herdar, as bênçãos que eu mencionei para Moisés, vocês vão herdar também. Eu só te peço uma coisa, Josué: tenha cuidado para não se apartar das ordenanças, dos mandamentos que eu disse também para Moisés. Aí Deus diz assim: Josué, tenha cuidado para não se afastar nem para a direita e nem para a esquerda. Continue obedecendo os meus mandamentos e conduza o meu povo nos meus mandamentos, que tudo que eu prometi, vocês vão herdar. E aí, a história de Josué, ele conduz o povo
Eu peço que traga uma aguazinha, que a minha voz já está falhando, viu? E aí, Josué, ele continua na missão que foi encarregada a Moisés. Ele conduz o povo à terra prometida, os filhos de Israel. Mas também é chegada a velhice de Josué. Josué, se não me falha a memória, com 120 anos de idade, já velho, ele morre. E aí o povo fica à mercê novamente de um líder, de um guia, para conduzir o povo a herdar as outras terras que ainda não tinham garantidas. Porque o povo tinha conquistado terras com Josué. Mas Deus disse em sua palavra que havia ainda muitas terras, havia muitas bênçãos para ser conquistada. Como Josué tinha morrido, tinha falecido, então precisava de um líder, de um cabeça, de uma pessoa responsável para conduzir o povo, para conduzir o exército a garantir as outras terras que ainda faltavam. E a história de Israel, ela é bem cíclica. Deus levantava um líder, Deus levantava um cabeça, Deus levantava um profeta. E aí o povo obedecia. Tudo que o profeta dizia, a mando de Deus, o povo obedecia. Só que aí quando o profeta morria, que já era o seu tempo, não tinha mais um cabeça, não tinha mais um líder, aí o povo se afastava dos caminhos do Senhor. É chamada apostasia. Ou seja, o povo tinha que estar todo o tempo ali tendo um guia, tendo alguém para conduzir. Então, quando estava com Moisés, o pessoal obedecia Moisés. Quando foi levantado Josué, o povo obedecia Josué. Mas agora que Josué havia morrido, o povo ficou sem nenhum líder, sem nenhum cabeça. E então o que é que o povo faz? O povo começa a se afastar, se desviar dos caminhos do Senhor, começa a desobedecer e começa a adorar outros deuses. E aí, Deus agora não vai levantar mais profetas. Depois de Josué, a gente entra no livro de Juízes. E aí Deus agora vai fazer diferente. Deus vai levantar juízes na terra para conduzir o povo, para se aproximar mais de Deus, para evitar que o povo continuasse obedecendo, adorando outros deuses. E também esses juízes eram responsáveis por conduzir o exército a vencer as batalhas, a conquistar as terras que ainda haviam sido prometidas, que não tinham sido conquistadas ainda. Então agora Deus, com o seu espírito, desce sobre a vida de Otiniel, que foi o primeiro juiz. Otiniel, a Bíblia diz que Otiniel, impelido pelo Espírito de Deus, ele conduz o povo, governa o povo obedece, eles conquistam terras. Mas aí, quando Otiniel morre, o povo novamente se desvia dos caminhos do Senhor, volta a desobedecer de novo. Aí Deus vai e levanta agora Eude, o segundo juiz. Da mesma forma, Eude governa, o povo obedece, alcançam algumas terras que haviam sido conquistadas, mas quando Eude morre, o povo se afasta do caminho do Senhor de novo. E aí Deus vai levantando juízes, um atrás do outro. Deus levanta Débora, Deus levanta Gideão, Deus levanta Abimeleque, Deus levanta Tola, Deus levanta Jair, Deus levanta Jefté, Deus levanta Ibizã, depois Erlon e depois Abidom. 11 juízes o Senhor levantou naquele tempo. E a história era a mesma. Tinha um cabeça, o povo obedecia. Quando o cabeça saía, o povo desobedecia. E a Bíblia diz agora que depois de 11 juízes que o Senhor tinha levantado, Deus agora vai entregar o povo pela segunda vez nas mãos do seu pior inimigo, que eram os filisteus. E a Bíblia vai dizer que agora os filisteus vão subordinar o povo de Israel por um período de 40 anos. Aí você vê pela história que um povo santo, uma nação escolhida, uma nação eleita, um povo que foi separado, agora estava servindo de escravo por causa da sua própria desobediência. Estava virando escravo dos filisteus. Serviço de jumento, o povo escolhido estava fazendo. Aí agora Deus usa uma estratégia diferente. Deus disse: eu não vou mais levantar da forma que eu fiz não. Eu vou fazer diferente. Quando a gente entra no capítulo 13, Deus envia um anjo do Senhor a uma mulher. E aí Deus diz assim, ó, o anjo do Senhor diz assim para a mulher: Deus vai começar a escolher os improváveis agora.
Deus vai começar a escolher aqueles que não tinham nada, que a sociedade não dava nada. Deus vai escolher os improváveis, os incapacitados. Aí o anjo do Senhor desce na terra e na cidade na tribo de Dan. Aí Deus, o anjo do Senhor, olha para a mulher e diz: eu sei que tu és estéril, eu sei que tu és improvável, eu sei que tu és incapacitada, eu sei que tu sente uma vergonha, mas aprove a Deus abrir a tua madre, e da tua madre vai gerar o filho que vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Só que aqui tem um mistério, porque quando o anjo desce para falar com ela e entregar a promessa, o anjo entrega a promessa, o anjo entrega a bênção. Só que o anjo ele dá algumas instruções, que a gente leu aqui no versículo. O anjo disse: olha, a partir de hoje, você não pode beber vinho, nem bebida forte, nem os seus derivados. Você não pode comer comida impura, e nem pode tocar ou se aproximar de pessoas mortas ou cadáveres. E aqui é um mistério muito grande, porque o menino, que a promessa era para o menino que ainda havia nascer, não tinha sido nem gerado. Mas o anjo já estava dando ordenanças para a mulher. Ou seja, o que é que Deus estava dizendo? Você quer que o menino seja uma bênção? Você tem que dar exemplo primeiro. A ordenança vai vir para você. Para o menino sacudir, para o menino libertar o povo das mãos dos filisteus, você tem que dar exemplo. E eu acho lindo, muito bonito, o que Salomão diz em Provérbios 26, no versículo 6. Aliás, 22 no versículo 6. Salomão diz o seguinte, Provérbios 22, versículo 6. Ele diz assim, ó: ensina o menino no caminho que se deve andar. E no vocabulário da gente, muitas vezes a gente troca. A gente pensa que ensina o menino o caminho. E ensinar o menino no caminho e ensinar o caminho é duas coisas totalmente diferentes. Porque ensinar o caminho é muito fácil, qualquer um pode ensinar. Se eu quiser ir lá para a Barra do Ceará, lá para a mãe do pastor César, me ensina o caminho lá para ir lá para a sua mãe, fazer uma visita. Ele pode dizer: Danilo, você vai pegar aqui a Cotralp, aí você vai descer lá no centro, aí do centro você vai pegar um ônibus e você chega lá. Mas eu corro o risco de quê? De me perder, porque eu estou indo sozinho. Agora, quando ele diz, ensina o menino no caminho, é você tem que ir na frente, é você tem que ir conduzindo, é você quem vai dando exemplo. Você quer que a sua casa seja uma bênção? Você quer que o menino se exploda? Você quer que o menino seja uma bomba no meio do povo? Você tem que ir na frente, tem que estar conduzindo. O anjo do Senhor queria dizer isso para ela. E muitas vezes nós agimos dessa forma, porque nós queremos que a nossa casa seja uma bênção. Nós queremos que a nossa casa seja um lugar de milagres. Só que como a nossa casa vai ser lugar de bênção e de milagres, se nós, os líderes, os cabeças, não damos exemplos aos nossos filhos? Como é que eu quero que a minha filha, o meu filho seja uma bênção, se eu como pai, se eu como mãe, não dou o exemplo de liderança, de ensinar o meu filho o caminho do Senhor? Então não tem como. Eu não posso querer que a minha família seja salva se eu não dou um exemplo de cristão, de embaixador de Cristo. Eu não posso querer que os meus filhos, no caso eu como tenho filho, eu não posso querer que a minha filha, eu quero que a minha filha cresça, arrume uma pessoa boa, arrume um cara bom, se case com um cara bacana, um homem de Deus, um servo de Deus. Mas como é que eu vou dar exemplo para ela? Como é que eu vou querer aquilo para ela se eu não dou exemplo, se eu não ensino? Como é que eu quero que a minha filha, os meus filhos sejam uma bênção, se dentro do meu lar é pé de guerra direto? Não tem condições. Então o anjo do Senhor estava dizendo justamente isso. Olha, a bênção está aqui, a promessa já foi dada. Depende de você cumprir e seguir os mandamentos, para que o menino, quando crescer, não se desvie nem se afaste dos caminhos do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer, no término do capítulo 13, que o menino cresceu. E o último versículo vai dizer que o Espírito de Deus o incitava, em algumas versões. Ou seja, era um menino crescendo, sabendo já que Deus tinha uma promessa na vida dele. Era um menino crescendo, e o Espírito, eu quero conjecturar que o Espírito de Deus olhava para ele: menino, quando tu crescer tu vai ser uma bomba, eu vou lhe pegar e vou arrebentar com tudo. E a Bíblia diz que quando o menino vai crescendo, o Espírito de Deus o incitava, o abençoava, em algumas outras versões. Aí o capítulo 14 chega,
E a Bíblia vai dizer que o menino cresceu. E aí quando o menino cresce, aí começa a ver os problemas. O menino começa a desobedecer, o menino da promessa. Aí o capítulo 14 vai dizer que o menino agora grande, o menino da promessa, ele vai para Timná, para uma cidade da terra dos filisteus. Quando ele chega em Timná, ele vê uma mulher, filha dos filisteus. E a Bíblia diz que ele se agrada por essa mulher. Aí ele volta para casa. Aí ele diz assim: pai, mãe, eu fui até Timná e eu encontrei lá uma mulher filisteia, e eu me agradei dela, e eu quero casar com ela. Aí o pai e a mãe dele diz assim: meu filho, você é um menino consagrado, você é um menino que é uma bênção de Deus, já desde o fruto do meu ventre. Não tem mulher aqui dentro não, no meio do nosso povo. Não tem ninguém crente aqui não, para você se casar. Você tem que arrumar uma mulher lá fora, no meio dos nossos inimigos, no meio daqueles incircuncisos, a Bíblia diz. Aí o menino agora estava grande, estava autossuficiente. Aí o menino disse assim: não, eu não quero nenhum crente daqui não, eu quero é ela lá, que eu gostei foi dela. Aí o pai e a mãe do menino vai dizer: é o jeito, né? Vou fazer o quê? Vou perder o menino? Aí o pai e a mãe e o menino, que não é mais menino agora, né? Vão para Timná, acertar os dotes do casamento. Aí a Bíblia diz que quando eles chegam lá, perto de chegar lá, no meio do caminho, eles passam por uma plantação de vinha. No meio do caminho, eles passam por uma plantação de vinha. A mãe, o pai e o menino que não é mais menino. Aí a Bíblia diz que eles iam e passaram por uma plantação de vinha. Aí aqui tem algo interessante, porque a Bíblia diz no plural: eles iam. E agora a Bíblia diz, sai do plural e vai para o singular. A Bíblia diz que quando eles se aproximam da plantação de vinha, um leão rugindo sai de dentro da plantação e vai de encontro dele. Poderia ser deles, mas o leão vai de encontro dele. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, pela primeira vez, se apodera de Sansão. Aí o Espírito diz: é agora, menino, que eu vou te usar. Aí o Espírito se apodera dele. A Bíblia diz que ele pega o leão e rasga no meio como se fosse um cabrito novo. Aí a Bíblia diz o seguinte: que ele não disse o que foi que aconteceu para o seu pai e para sua mãe. Aí ele matou o leão e jogou lá dentro do meio do mato. Não disse nada para ninguém. Aí a Bíblia diz que ele vai, chega na cidade de Timná, acerta os dotes do casamento, deixa tudo organizado, volta para casa de novo. Aí pela segunda vez, Sansão, ele vai para Timná de novo. Só que a Bíblia diz que agora ele não vai mais acompanhado, ele vai só. Já estava independente, já sabia o caminho, ele vai só para Timná. Aí a Bíblia diz, o capítulo 14 vai dizer, que quando ele se aproxima da plantação de vinha, ele se desvia do caminho, para ver o corpo do leão que ele havia matado. Aí ele se desvia do caminho. Quando ele chega lá para ver o cadáver do leão, quando ele encontra, o leão estava com favos de mel em cima do cadáver. Aí ele vai, pega o favo de mel, come, ainda leva os favos de mel para casa, dá para o pai e para a mãe. Aí a Bíblia diz: e ele não disse para o pai e nem para a mãe da onde vinham os favos de mel. Primeiro erro encoberto que Sansão cometeu. O voto do nazereado diz que ele não podia tocar, nem se aproximar em cadáver. E passando pelo pressuposto, pela lógica, para ele pegar no mel, ele teve que tocar no cadáver. E ele aqui já desobedeceu a primeira ordem. Só que ele ficou calado. Ninguém viu, ele estava sozinho, não disse para ninguém, está tudo beleza. Aí ele vai para Timná novamente. Aí a Bíblia diz, no capítulo 14, que ele vai dar o banquete do casamento. E o original hebraico vai dizer que quem promovia uma festa de casamento, quem era o cabeça, quem era o líder, quem fazia a festa do casamento, tinha que participar do banquete, tinha que beber.
E Sansão, como estava lá numa terra dos filisteus, não tinha ninguém do seu povo. Sansão olhou aqui, rapaz, não tem nenhum crente, não tem ninguém lá da minha igreja, ninguém me conhece aqui, vou beber. Bebeu no meio dos filisteus. Segundo erro encoberto e cometido por Sansão. O anjo do Senhor diz: não pode beber, nem vinho, nem derivados, não pode se aproximar perto de um cadáver. Ele tinha se aproximado perto do cadáver e tinha bebido. Ninguém viu, não tinha ninguém conhecido, ninguém ia saber, estava tudo beleza. Continuava a promessa. Sansão volta para casa, conjecturando, quem encontrasse ele no meio do caminho: a paz do Senhor, meu irmão. Ele: a paz do Senhor, a paz do Senhor, pregador, a paz do Senhor, está tudo bem, meu herói. Só que Sansão, ele começa a se achar autossuficiente. A Bíblia diz que Sansão, ele, pelo Espírito do Senhor, ele começa a fazer proezas, e mais proezas. E só para você ter uma noção da importância que ele tinha, o Senhor levantava juízes para conduzir um exército. A Bíblia diz que quando Deus levanta Sansão, não era para conduzir um exército, era ele sozinho que ia guerrear contra o povo. Então Sansão já estava se achando autossuficiente. Sansão já estava se achando bam. E aí ele começou a fazer coisas que ele achava aos bons olhos. Todo mundo me respeita, eu sou o cabeça, eu sou o líder, todo mundo tem medo de mim, então o que eu fizer aqui, quem quiser achar errado pode achar. E quando Sansão cometeu o segundo erro, ele achou que ninguém estava vendo, porque não tinha ninguém perto, não tinha ninguém conhecido perto. Mas os olhos de Deus estavam vendo. Os olhos de Deus estavam vendo tudo o que ele estava fazendo. A história de Sansão, ela vem justamente para as nossas vidas. Nós achamos que fazemos coisas escondidos, porque ninguém está perto, não tem ninguém conhecido. Eu vou fazer que a minha esposa não está aqui, eu vou fazer que o meu marido não está aqui, eu vou fazer que eu estou sozinho no quarto no meu celular, eu converso e apago a conversa, ninguém vai ver, mas tem alguém vendo lá em cima. Deus está vendo, nada foge aos olhos do Senhor. Aí o que é que acontece? A gente pensa que engana o nosso cônjuge, a gente pensa que engana os nossos filhos, a gente pensa que engana o nosso líder, a gente pensa que engana o nosso pastor. E na verdade quem está sendo enganado somos nós, porque nós não enganamos a Deus. Aí, continuando a história, Sansão dá o banquete, bebe, volta para casa. Aí passando-se alguns dias, a Bíblia vai dizer que ele volta para Timiná, para ver a esposa, para visitar o sogro. Aí quando ele chega lá na casa do sogro, ele vai entrar no quarto para ver a mulher, o sogro: não pode entrar não. Aí: não, mas por quê? Não, porque eu pensei que você não gostava mais dela, estava com raiva dela. Aí eu dei ela para o seu melhor amigo. Olha a arrumação. Sansão perdeu a mulher para o seu melhor amigo, o sogro dele que deu. Aí ele vai dizer: olha, o que acontecer com vocês agora, eu não tenho nada a ver. Aí a Bíblia vai dizer que o coração dele se enche de ira e de vingança. Ele se enche de ira e de vingança. Aí agora ele vai fazer, já fazia as coisas erradas, agora ele vai desembestar. Aí daqui em diante é uma sucessão de erros, de desobediências e vingança. Aí ele estava tão grande, mas tão forte, mas tão poderoso, que para ele se vingar, nesse mesmo dia, a Bíblia diz que ele matou 30 filisteus. Aí só para fazer o mal ainda, só para insultar, ele pegou 300 raposas, amarrou no rabo de duas em duas, botou uma tocha, tocou fogo e jogou na seara dos filisteus. O que era de plantação de trigo, de vinha, de oliva, pegou fogo tudo. Aí os filisteus disseram: quem foi que fez isso? Aí disseram: foi Sansão. Aí ele ainda manda um recado: se vier atrás de mim, eu ainda faço pior. Aí os filisteus vão atrás dele. A Bíblia diz que ele pega uma queixada de jumento fresca e ele começa a matar, vai matando. Quando ele termina de matar os filisteus, ele ainda compôs um hino. Aí diz: com uma queixada eu fiz um montão, com outra queixada eu fiz outro montão, com uma queixada matei mil.
e esqueceu ele que quem tinha matado era o Senhor. Mas ele estava se achando o bambambam, ele estava se achando o todo-poderoso, estava se achando grande, top, estava pensando que todo mundo tinha medo dele. Só que ele não sabia que tudo que ele fazia era o Espírito de Deus que se apossava dele e lhe dava poderes, capacidade para ele fazer. E a mesma coisa que nós fazemos muitas vezes, que achamos que somos Sansão. A gente está crescendo, Deus está abençoando, Deus está separando a gente. Aí o nosso coração começa a crescer, o orgulho, o ego começa a tomar conta da gente. Aí a gente quer passar por cima dos outros, a gente quer ser melhor do que os outros. O que eu disser todo mundo tem que acatar, o que eu fizer todo mundo tem que obedecer. Aí a soberba vai tomando de conta, e a gente esquece que foi Deus quem escolheu e quem levantou a gente. Assim como diz a sua palavra, não foi vocês que escolheram a mim, foi eu que escolhi a vós. Você não está aqui porque você aceitou Jesus, não, pelo contrário, foi Ele quem te aceitou para você estar aqui hoje. Aí nós queremos ser grande, queremos o altar, queremos ser maior do que Deus. Aí não tem condições. Aí a queda, a soberba precede a queda, né? Aí a Bíblia vai dizer que Sansão, ele cometeu um erro encoberto. Bebeu, ninguém viu. Tocou lá no animal impuro, no defunto, ninguém viu. Só que Deus, Ele sempre dá uma porta de escape para a gente. Por mais que o povo errasse, Deus sempre levantava alguém para conduzir o povo novamente. Porque o povo, ele desobedecia, o povo errava. Aí quando o povo virava escravo, aí eles não aguentavam mais, eles começavam a clamar: Senhor, não aguentamos mais viver nessa escravidão, Senhor, liberta a gente. Aí Deus era tão misericordioso que atendia, ouvia os pedidos dele e enviava alguém para libertar o povo. Aí sempre Deus dá uma porta de escape para a gente. Eu costumo dizer que o que não nos mata não são os nossos erros. O que provavelmente pode levar alguém para o inferno não são os seus erros. O que te leva à morte é a falta de arrependimento. O que pode te levar ao inferno é a falta de arrependimento. Você vai entender daqui a pouco que eu estou dizendo isso aqui. Aí Deus sempre dá uma porta de escape para a gente. O capítulo 15 de Juízes, se você analisar minuciosamente, se você ler bem, Deus estava dando uma oportunidade para Sansão refletir, se arrepender e voltar para trás. Porque a coisa linda e maravilhosa é que Deus, Ele deixa a gente achar que nós somos alguma coisa. Deus vai dando corda, vai caba besta, vai achando que tu é alguma coisa. Só que uma hora a corda estica. E quando a corda estica, ou tu volta para trás, ou tu se arrebenta todinho lá na frente. E o capítulo 15, Deus estava dando uma oportunidade para Sansão. Se você leu o capítulo 6 de Números, o Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, quem quiser fazer o voto de nazereado, seja homem ou mulher, ele tem que se abster de algumas coisas. Não pode beber, não pode comer comida impura. E ainda que o pai, a mãe ou o irmão morra, ele não pode ir nem no velório, não pode se aproximar do defunto. Aí Deus diz assim para Moisés: mas Moisés, se por um acaso, um incidente, a pessoa vier pecar, vier a falhar, a pessoa vier quebrar o voto do nazereado, é muito simples, Moisés, a gente resolver isso aqui, nem tudo está perdido. Aí Deus diz assim: Moisés, se a pessoa por algum incidente quebrar o voto do nazereado, essa pessoa procura o sacerdote, vai relatar o que aconteceu, e aí passado-se, o sacerdote vai rapar a cabeça da pessoa, né? E aí passados 7 dias, no 8º dia, essa pessoa leva um casal de pombinha, de rolinhas, como oferta de sacrifício. E todo o tempo de nazereado que ela tinha vai ser zerado, vai ser esquecido. A gente começa uma nova data, é daqui para frente. Tudo, o tempo todo do nazereado vai ser esquecido. Pronto, está resolvido, começa tudo de novo. Só que o capítulo 15 termina e Sansão não se arrepende.
não volta para trás. Por quê? Porque Sansão bebeu, ninguém viu. Sansão tocou, se aproximou do defunto, comeu comida impura, ninguém viu. Agora, para rapar a cabeça de Sansão, todo mundo ia ver, todo mundo ia ficar sabendo. Vixe, pecou, o irmão caiu, rapou a cabeça. E o pior inimigo do arrependimento é o orgulho. Porque o orgulho não nos deixa a gente se arrepender. O que Deus estava dizendo para Sansão é a mesma coisa que a gente faz aqui no culto. Deus diz assim, ó, é muito fácil. Se você errou, se você falhou, quebrou o voto, não tem problema. Eu não vou lhe excluir por causa disso. Tem uma chance. É só você procurar o sacerdote, rapar a cabeça e pronto, está tudo resolvido. Só que aí se ele rapasse a cabeça, todo mundo ia ver que Sansão tinha pecado. É a mesma coisa que a gente faz aqui todo culto. Pecou, caiu, nem tudo está perdido não, irmão. Deus sempre tem uma porta de escape, uma porta de saída para a sua vida. Qual é a porta de saída? Qual é a porta de escape? É o arrependimento. Rapar a cabeça é só você fazer isso aqui, ó. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Perdoa pelos meus erros. Só que para a gente fazer isso aqui, a igreja todinha vai ver. O irmão pecou, o irmão caiu, o irmão não participou da ceia não. O que foi que ele fez? Aí o que é que o orgulho diz para a gente? Não vai não. Se tu for, todo mundo vai saber que tu pecou em alguma coisa. Principalmente tu que é líder. E eu nunca me esqueço do dia que eu pequei contra a minha família e pequei contra o meu Senhor. Eu era líder de célula, sou líder de célula. Os meus liderados estavam aqui, os meus discípulos estavam aqui, e eu sentado bem aí, acho que atrás do meu pai aí, onde a irmã está, perto do Bidanga. E aí o orgulho dizendo, tu vai se reconciliar, besta, todo mundo vai ver, os teus discípulos vão ver, os teus liderados vão ver, que exemplo é que tu vai dar para eles? Aí o coração se trancava, o pastor fazia o apelo, não vou nada, eu vou me entregar, todo mundo vai saber que eu fiz alguma coisa. O que é que eu vou dar de exemplo lá para o pessoal da minha cela? O que é que eu vou dar de exemplo? Aí o orgulho tranca o coração da gente. Quando o orgulho tranca o coração da gente, a gente começa a fazer igual Sansão. A gente faz as coisas certas, estando todo errado. A gente participa do banquete todo errado. Porque a gente não tem coragem de se arrepender. E aí, eu relato o que foi que aconteceu lá no monte, que a gente foi para o monte, agora a última vez. Pastor João falou comigo, irmão, leva uma mensagem. O rapaz, vou falar sobre fé. Os irmãos vão tudo para o monte, está todo mundo querendo milagre. Rocha aí no teclado. Todo mundo querendo milagre, todo mundo quer bênção. Os irmãos estão precisando de cura, o pobre do pastor com o joelho todo arrebentado, os irmãos carregando ele nas costas. Eu tenho que falar de fé, né? O homem ser curado. Aí eu comecei a falar de fé. Eu só sei que no meio que eu estava falando de fé, eu não entendi mais nada do que é que eu estava falando. Aí Deus me tomou de uma forma tão extraordinária que eu comecei a falar de arrependimento. Eu comecei a falar de arrependimento e Deus ministrando meu coração. E eu chorando. Da fé, a maioria dos irmãos estava tudo ajoelhado lá, se arrependendo dos seus erros, das suas falhas. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser grande? Você precisa primeiro descer. Você precisa primeiro se arrepender. Porque Deus não vai lhe usar, os milagres não vai chegar na tua casa, tu estando todo errado não. Não vai não. O Senhor não vai entregar a obra dele na mão de quem está todo errado, quem é soberbo, quem não tem coragem de se arrepender. Agora, a partir do momento que tu se arrepende, o inferno perde, os demônios vão-se embora, as cadeias são quebradas e a vitória é garantida em nome do Senhor Jesus. É forte. Aí a gente lê o capítulo 15, Sansão não se arrepende. Aí a gente vai para o capítulo 16. Aí Sansão casou com uma mulher filisteia. Perdeu a mulher para o melhor amigo. Aí Sansão se debanda de vez agora. Está debandado no meio do mundo. Aí ele vai para Gaza, para uma outra cidade. Ele encontra uma prostituta. A Bíblia diz que ele tem relações com a prostituta. Aí lá na cidade a negada quer prender ele, quer matar ele. Aí
No meio da noite a negada faz um plano: rapaz, vamos prender ele dentro da cidade, tranca os portões da cidade, quando for de manhãzinha nós mata ele. Aí diz que ele se acordou à meia-noite, todo mundo estava dormindo, ele se acordou, diz que ele arrastou os portões da cidade nos ombros, parecia folha. Aí ele continua. Aí agora ele vai arrumar uma terceira mulher. E a terceira mulher é Dalila. E quando ele cai nas mãos de Dalila, ele se arrebenta todinho. Porque agora Deus diz: eu dei chance para você se arrepender. Eu deixei a corda aí, mas você não quis. Agora é a hora de esticar a corda. Aí Deus vai esticar a corda na mão de Dalila. Aí a Bíblia diz que com Dalila, ele não aguenta 3 chavecos. No quarto ele cai, entrega o jogo. Aí Dalila diz assim: Sansão, me diz aí, Sansão, de que consiste a tua força? Da onde é que vem tanta força? Aí ele mala, né? Não vou dizer de onde vem. Aí diz: não, se vocês me amarrar aqui numas cordas, eu fico sem força, eu vou me tornar igual a qualquer outro homem. Aí Dalila vai, chama os filisteus. Sansão dorme, chama os filisteus, amarra as cordas. Aí ela grita: Sansão, lá vem os filisteus. Aí ele se acorda. Aí a Bíblia diz que ele parte as cordas novas. A história vai dizer que essas cordas que ele foi amarrado eram cordas de nervo de boi. E essas cordas eram tão resistentes que você se amarrasse um boi para a direita e um boi puxando para a esquerda, não conseguia romper as cordas, de tão resistente que era. Aí a Bíblia diz que ele pega as cordas e arrebenta como se fosse um fio queimado, faz nem força. Aí ela diz: rapaz, tu me enganou, Sansão. Aí ela diz: Sansão, me diz de novo o que é que consiste a tua força. Aí ele vai dizer, vai inventar outra desculpa. Aí pela terceira vez ele inventa outra coisa. Aí na quarta vez ela diz assim: Sansão, eu sou tua esposa, Sansão. Tu tá só me enganando, só mentindo para mim. Por que é que tu não diz logo da onde vem tua força? Só que Sansão não sabia que Dalila já tinha sido vendida. Os reis filisteus disseram assim: olha, tu tem que descobrir da onde é que vem a força dele, que nós precisamos acabar com esse homem, que esse homem está matando nosso povo. Aí venderam, compraram ela por 1.100 moedas de prata. Aí Dalila já com dinheiro no bolso. Aí pela quarta vez ela diz: Sansão, tu tem que abrir o jogo, Sansão, tu está escondendo o jogo para mim, eu sou tua esposa. Aí a Bíblia diz que ele não se aguenta, ele entrega logo o jogo. Aí ele diz: nunca passou uma navalha na minha cabeça. No dia que passar, eu fico sem força e me torno como qualquer outro homem. Aí Dalila percebeu que ele estava contando a verdade. Aí Dalila armou o plano todinho, escondeu os homens filisteus dentro da casa dela, sem ninguém ver. Aí a Bíblia diz que Dalila bota Sansão para dormir no colo dela. Sansão dormiu. Aí ela chamou os cabos que estavam escondidos aí: vem cá, rapa o cabelo dele aí. Os caras rapou no zero, ficou igual o cabelo do Davi, mesmo jeito, bem carequinha, no zero. Aí ela diz assim: Sansão, lá vem os filisteus, Sansão, se acorda. Aí a Bíblia diz que ele se acorda. Aí a Bíblia diz que ele se acorda e no pensamento dele ele diz assim: não, eu vou me levantar e vou fazer como todo eu fiz das outras vezes. Vou me levantar, vou vencer tudinho. Só que o versículo 22 do capítulo 16 vai dizer que ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Já não era a mesma pessoa. Já não era a mesma pessoa. Porque o que dava força para ele era o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Só que de tanto ele pecar, tanto ele fazer erro encoberto e sem se arrepender, o Espírito de Deus saiu da vida dele. Não se arrependeu, Deus deu a oportunidade. Aí quando ele se levantou para guerrear com os filisteus, ora, como é que vai guerrear sem força? Aí a Bíblia diz que os filisteus pegam ele, amarram com cadeias de bronze e levam ele preso. Além de arrancar os 2 olhos. Ou seja, o projeto levantado por Deus, o projeto escolhido por Deus, fica cego, vira escravo e vai servir de palhaço para os seus inimigos. Tudo por conta da falta de arrependimento. Porque Deus deu oportunidade. Sansão errou a primeira, Sansão errou a segunda. E o Espírito de Deus não tinha se saído dele ainda. Deus estava dando oportunidade. Sansão volta, Sansão se arrepende. Sansão, tu está errando, tu está se afastando dos meus caminhos, Sansão. E aí ele vira escravo. E eu nunca me esqueço
do testemunho do pregador que eu assisti. E ele dizia que ele foi pregar a uma cidade 600 quilômetros de distância. E aí, como era de costume dele, ele pegou 2 paletó, 2 par de tênis e deixou reservado lá para usar o final de semana. Fez as malas dele, entrou na garagem, pegou o carro novo, foi viajar. Aí ele disse que no meio do caminho, cerca de 300 quilômetros já viajado, ele encosta com um posto, ele pareia no posto de gasolina. E aí ele vê um homem sentado no meio fio da pista, meio fio da BR. O homem pior do que um mendigo, sujo, fedendo, cabeludo. Aí o Espírito de Deus desceu no coração dele. Ei, volta. Deu uma carona para aquele homem. Parecido com o testemunho que o pastor César contou, do rapaz que vai para Fortaleza. Muito parecido. Aí ele disse, Senhor, não. Um mendigo desse aí, um homem sujo, meu carro novo. Volte. Ele engatou a ré. Abriu a porta de trás. O senhor quer uma carona? Eu estou indo para a cidade tal. Disse com o homem calado, não deu uma palavra. Ele entra aí. O homem entrou. Ele abriu a porta de trás porque não tinha coragem nem de botar o homem no banco da frente, de tão fedorento que o homem estava. Botou. Aí disse que quando ele botou o homem no banco de trás, continuou a viagem, botou o CD no CD play, aí botou aquela música. Quando Jesus estendeu a sua mão, disse que o homem se derramava em lágrimas, mas não dizia um pio, o homem calado. Chegou na cidade, encostou no posto de gasolina. Aí o homem disse, ele disse para o homem, senhor, tá bom aqui para você? Nós já chegamos na cidade, tá bom aqui? O homem calado não disse um pio. E o Espírito de Deus desceu no coração dele, leve ele para o hotel que você vai. Chegou lá no hotel, fez o check-in, aí foi impelido por Deus para fazer a barba do homem, para fazer tudo, dar um banho no homem. Fez a barba, cortou o cabelo do homem, levou o homem para o quarto dele no hotel. 6 horas, 6:30 da noite, o pregador começou a se arrumar, se ajeitar para ir pregar no culto. Aí ele diz assim, olha, 10, 10:30, mais tardasse eu estou voltando. Quando eu voltar, a gente resolve o que é que a gente vai fazer. Se o senhor vai ficar aqui, para onde é que o senhor vai, a gente resolve. Aí diz que Deus, no mesmo instante, desceu no coração dele e disse, você está pensando o que, rapaz? Aquele melhor paletó que você botou na mala não era para você não. Aquele melhor sapato que você botou não era para você não. Vista o rapaz e leve ele para a igreja que você vai. Ajeitou o homem todinho. Quando ele chega no culto, na entrada do estacionamento, o homem no banco de trás começou a disparar em línguas estranhas. Não parava mais de falar em línguas estranhas. E ele sem entender nada. Aí ele pegou o homem pela mão. Quando o homem chegou na porta da igreja, o pastor que estava no púlpito olhou para ele e disse, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus não desiste, Deus não desiste, Deus não desiste. A mocidade correu para abraçar o homem. As irmãs do círculo de oração começou a disparar em língua. E o pregador não estava entendendo nada. Aí ele correu para o púlpito, pastor, o que está acontecendo, pastor? Quem é esse homem, pastor? O que está acontecendo? Aí o pastor tirou um envelope aqui do bolso, pega a sua despesa, pode ir-se embora, não precisa fazer mais nada. O que tinha de ser feito, já foi feito. Aí ele, mas como assim, quem é esse homem? Aí o pastor disse, esse homem que está aí com você, ele é um herói de guerra. Ele foi quem fundou essa igreja, ele quem construiu, ele quem levantou. Aí veio uma nova geração, por inveja, expulsou ele daqui. A gente pensou que ele estava até morto, mas Deus é fiel e trouxe ele de volta. Deus não desiste, Deus não desiste. Deus não desiste dos seus filhos. Deus não desiste dos seus. Você pode ser o pior pecador do mundo, Deus não desiste de você. O exemplo é o ladrão da cruz, que teve toda uma vida de perversidade. No último instante ele se arrependeu e foi morar no paraíso com o Senhor. Pedro e Judas eram discípulos de Jesus. Pedro negou 3 vezes Jesus. Disse na cara dele que nem conhecia ele. Eu não sei nem quem é esse homem. E Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Na quinta-feira Pedro negou Jesus. No domingo foi ordenado pastor. E Judas, que vendeu Jesus, terminou morto. Qual foi a diferença dos dois? Pedro se arrependeu, pediu perdão, voltou atrás e o Senhor ordenou ele a pastor. E Judas, a Bíblia diz que Judas não se arrepende. Ele sente remorso.
E é muito diferente você sentir remorso de se arrepender. Porque o arrependimento, ele produz uma tristeza na gente que faz a gente mudar de comportamento, faz a gente mudar de caminho. E em nenhum momento você vai ver na Bíblia que Judas foi atrás de Jesus para pedir perdão. Ele ficou com remorso. Qual foi o fim dele? A morte. Aí o finalzinho do capítulo 16 vai dizer que na hora que Sansão, já estou terminando, viu? Que na hora que raparam a cabeça de Sansão, quando ele ficou careca, a Bíblia vai dizer que no mesmo instante, não foi depois não, foi na mesma hora, o cabelo dele começou a crescer de novo. Era Deus dizendo: ele me desobedeceu, ele se afastou dos meus caminhos, mas eu não desisto dele, eu não desisto. Aí, como era de costume naquele tempo, quem vencesse uma batalha, eles davam um culto de ação de graça. Eles iam cultuar o seu Deus, porque venceu a batalha. E aí os filisteus foram fazer um culto para Dagon, porque entenderam que Dagon venceu Sansão. Aí disse que foi um banquete medonho. Gente, tinha mais de 3.000 pessoas. Aí eles disseram: nós precisamos de um palhaço para nos divertir aqui na festa. E quem era o melhor palhaço? Aquele irmão que pecou, Sansão. Aí Sansão estava lá, girando o moinho, fazendo serviço de jumento. Aí manda buscar Sansão. Aí vem um homem foi buscar Sansão. Vou conjecturar aqui, Eu gosto de pregar com a igreja, eu gosto, eu dou maior valor. Vem cá. Aí o homem vai pegar Sansão na prisão, para trazer Sansão no meio do povo, para Sansão servir de palhaço. Aí Sansão cego, cansado, todo quebrado de fazer serviço de escravo. Aí vem um homem arrastando Sansão. Aí a Bíblia vai dizer que Sansão para e diz para o homem: eu estou todo quebrado, eu estou um nada, eu estou só o caco. Me coloca aqui nessa coluna para me se escorar. Aí o homem colocou ele na coluna central. Do templo. Aí a Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer no mesmo instante, não foi? Aí Sansão se escora na coluna central, no pilar central do templo. Aí Sansão já estava todo arrebentado, achava que não tinha mais esperança, nem saída para ele, de tanto ele errar. Aí a Bíblia vai dizer que ele dá um grito bem alto, tampado. Porque quando você clama é no volume máximo. É você clamando a Deus, é gritando no volume máximo. Aí Sansão não vai orar, Sansão não vai pedir, ele vai clamar. Ele tampa no volume máximo e diz: Senhor, me usa. Só mais uma vez, Senhor. Tem de misericórdia de mim. No mesmo instante o Espírito desce sobre ele. Ele pega a coluna, balança, e o templo de Dagon, com mais de 3.000 pessoas, se acaba e desce todo mundo para a cova. Ei, Deus ainda quer te usar. Está pensando que está perdido porque tu caiu? Porque tu adulterou? Porque tu cobiçou a mulher do próximo? Porque tu roubou? O Senhor está te dando uma porta de saída. O Senhor está te dando uma porta de escape. E eu nunca me esqueço, no dia que eu fui chamado a atenção pelos meus pastores: Danilo, ou tu se ajeita ou tu vai se arrebentar todinho. Pastor Davi foi um. Danilo, ou tu se reconcilia, ou tu volta, ou então tu vai acabar com tudo, com o teu ministério, com tudo. Pastor César foi outro que disse: mas tu está errado. Naquele dia eu fui para casa injuriado, doido, vou largar tudo. Que conversa é essa de ninguém tá mandando em mim, dizendo que é que eu tenho que não fazer, que eu estou errado? Que conversa é essa? O orgulho dizia para mim: deixa de ser besta, mano. Os outros estão mandando em tu. Eu fui para o meu quarto sozinho, minha esposa nem viu. Fui para o meu quarto sozinho. E o orgulho me dizendo: abandona, chega de estar sendo mandado pelos outros. No mesmo instante, eu comecei a chorar. O Espírito de Deus desceu do meu coração, e como uma voz audível, o Senhor falava no meu coração: ei, tu está pensando o quê? Quem foi que te chamou para a obra? Fui eu, não foi tu. Quem aceitou tu, fui eu, não foi tu quem me aceitou. Quem te escolheu desde o fruto do ventre da tua mãe, fui eu.
está pensando em desistir, você quiser ir embora, você vai, mas eu não desisto de você. Naquele dia, eu chamei o pastor, os dois pastores. Eu disse: pastor César, por favor, faça o apelo, que hoje eu quero me converter, eu quero me reconciliar com o Senhor, porque eu entendo que eu errei, mas eu entendo que grande é a promessa que o Senhor tem na minha vida. Eu nunca me esqueço, antes de começar o culto, o Wagner estava aqui orando. Antes de começar o culto: Senhor, abençoa o culto, abençoa os louvores. Aí ele disse assim: Senhor, que hoje vidas sejam salvas, que vidas se reconciliem. Quando ele disse isso aí, eu me desmoronei chorando. O culto não tinha nem começado, ele estava orando. Naquele dia, da oração até o término do culto, eu não parava de chorar, chorava copiosamente. Chorava. O pastor César fez o apelo: quem quer aceitar Jesus? Eu não esperei nem ele dizer quem quer se reconciliar. Quando ele disse quem quer aceitar, eu saí do meu canto, vim lá. Aí o orgulho pensou que ia me vencer, o orgulho pensou que ia me envergonhar, mas grande foi o mistério e o poder de Deus na minha vida. A misericórdia do Senhor foi tão grande, mas tão grande, que os erros que eu tinha praticado, Ele diz: está apagado agora. É daqui para frente, o que tu fez para trás está esquecido. Fique de pé, vamos louvar o Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo.
Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Aleluia. No último instante, quando não tinha mais jeito, Sansão se arrependeu. E com a sua fé, Deus lhe deu mais uma oportunidade. E Deus, onde é que estava? Deus não precisou de muita coisa para restaurar Sansão, não. O Senhor usou só a parte B do penúltimo versículo do capítulo 16. E o Senhor diz: e no último dia, Sansão fez mais proezas do que toda a sua vida. Deus não precisa de muita coisa para restaurar o que foi tirado de você. Deus não precisa de muita coisa para te restituir. Deus não precisa de muita coisa para levantar você de novo. Só depende de você. A porta de escape o Senhor está lhe dando hoje. Você não veio aqui por acaso. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que ainda há tempo, ainda há chance. Seja lá o que você fez, o Senhor não interessa. O que interessa para o Senhor é o teu coração. Se está verdadeiramente arrependido e disposto a apagar todo o passado e começar uma nova história daqui para frente, só depende de você. Volte para os caminhos do Senhor. Se arrependa antes que o Senhor puxe a corda, porque quando o Senhor puxa a corda, aí a gente se arrebenta todinho. E nesta noite eu quero perguntar: se alguém quer se reconciliar aqui hoje, se alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus, quer aceitar o Senhor Jesus, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, venha aqui à frente. Lá vem a primeira irmã. Venha, sai do seu canto. Não tenha medo. A vergonha é o pior inimigo do arrependimento. Lá vem o outro irmão ali. Lá vem a outra irmã. A igreja glorifica, glorifica, glorifica. Glória. Venha, venha, tem mais gente. Não se preocupe com o que o pessoal vão pensar de você. Não se preocupe com o que vão achar. Se preocupe só você com o Senhor. É você e Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Volte enquanto é tempo. Hoje é o dia da reconciliação. Hoje é o dia do tempo novo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A igreja glorifica e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória. Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta. Oh, glória. Perdeu de novo orgulho. Perdeu de novo vergonha. Perdeu. Eita, Deus poderoso. Deus faz é assim. Quando a gente pensa que o diabo venceu, quem perdeu foi ele. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser ainda, venha. Venha que o Senhor lhe chama, ainda dá tempo. Eu
quero agradecer a oportunidade mais uma vez em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando vocês. Continue orando pela vida do nosso pastor. Deus tem levantado esse homem como um homem de Deus. Que vocês continuem orando pela vida dele, continuem orando pelo nosso ministério. Que Deus abençoe vocês e abençoe a vida do pastor César, em nome de Jesus, amém.